Hospitais infantis lotados e filas de espera por leitos de UTI pediátrica e neonatal. Um surto de doenças respiratórias tem preocupado Santa Catarina. A demanda aumentou tanto que um hospital em Florianópolis instalou contêineres para atender os casos mais leves. Esse cenário não é isolado no país. Até agora, em 2022, crianças de até 4 anos são o grupo de maior risco para a Covid, influenza e outros vírus respiratórios. Se você se interessa pelo assunto, se te ajuda de alguma forma, curta esse vídeo para apoiar o conteúdo do canal. As infecções virais que podem causar insuficiência respiratória ou queda na saturação do oxigênio estão englobadas em um nome que você deve ter ouvido na pandemia: a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em adultos e crianças, neste ano, os casos se dividem entre vírus da influenza A, influenza B, vírus sincicial respiratório e, principalmente, Covid. Porém, quando a gente olha para crianças de até 4 anos, essa configuração muda. Covid e o vírus sincicial são as principais infecções. A Covid representa 43% dos casos e o vírus corresponde a 33% das notificações positivas da síndrome. Vamos falar sobre essas duas infecções? O vírus sincicial costuma aparecer entre o outono e o inverno. Ele afeta principalmente crianças de até 2 anos de idade e pode levar a casos graves. Se você não conhece esse nome, talvez conheça as doenças que ele causa. O vírus é responsável por cerca de 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias. As gripes e resfriados também chegam com força nessa virada de estações. Aí chegamos ao primeiro ponto que explica o surto. No inverno, as crianças adoecem mais. Mas apenas o clima não explica essa explosão de casos, porque o cenário é diferente dos outros anos. Após o isolamento social, as crianças estão mais vulneráveis às infecções. Médicos explicam que isso tem a ver com a memória imunológica. Pensa o seguinte: as crianças vão socializando, brincando e desenvolvendo resistência a certos vírus. Quando a pandemia chega, esse convívio para. É como se as crianças tivessem sido presas em uma bolha. Agora que voltamos ao presencial, essa bolha estourou. Afinal, os bebês que nasceram durante a pandemia só estão conhecendo o mundo agora. Já pensou que louco é isso? Portanto, na avaliação de especialistas, esse é o segundo ponto que explica o surto. Sem memória imunológica, as crianças estão adoecendo mais. Para o vírus da bronquiolite e da pneumonia não existe vacina, mas para as outras doenças é importante buscar a imunização. Os bebês a partir de 6 meses de idade já podem ser vacinados contra a gripe. A vacinação de crianças de 3 a 5 anos de idade foi liberada recentemente pelo Ministério da Saúde. A Anvisa também autorizou o uso da Coronavac para esse grupo. Só que aí esbarramos no seguinte problema: a baixa procura pela vacinação. Das crianças de 5 a 11 anos que deveriam ter sido vacinadas contra a Covid em Santa Catarina, apenas 30% receberam a segunda dose. Aí chegamos ao terceiro ponto que explica o surto. A baixa cobertura vacinal permite que os vírus se espalhem com mais facilidade. Bom, e o fim do isolamento fez com que muita gente baixasse a guarda contra a Covid. Aquelas medidas que a gente estava acostumado, tipo as máscaras, o álcool em gel, foram ficando para trás. Aí chegamos ao quarto ponto que explica o surto. A Covid segue circulando por conta do relaxamento das medidas de prevenção. E para combater essas síndromes, a dica de especialistas é algo que você já conhece: manter o distanciamento social e as medidas de prevenção e buscar vacinação contra o coronavírus, para você e para as crianças que você convive. Nos links na descrição você confere mais sobre esse assunto. Compartilhe esse vídeo e assine o canal para acompanhar mais conteúdos do NSC Total. Tchau, tchau!